Assista agora Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Serviços de Torno Metzler, Farmácias Gembala e Royal Ciclo. Eu saúdo a cada um de vocês nesta manhã. Cordial bom dia. Sejam bem-vindos. É domingo, é dia do Senhor, é dia de a gente celebrar, de a gente ouvir a palavra de Deus, de adorar o seu nome, agradecer pela semana, pedir pela semana que está diante de nós. Enfim, nós temos tantas coisas nesse culto, nesta manhã. Que bom que você veio, querido membro da comunidade, você que é visitante, querendo fazer desta igreja a sua igreja para a vida toda. Sejam bem-vindos. Nós iniciamos esse nosso culto em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E que Deus nos abençoe. Um grande abraço ao pessoal de casa que nos assiste pela televisão. Grupo de canto, sejam bem-vindos. Iniciamos cantando o hino de número 13. Número 13, cantamos juntos. Número 13. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de honra e de louvor. Essa semana, sexta-feira, há 2 dias atrás, há exatamente 110 anos, era fundada a Comunidade Evangélica Luterana de Rio do Sul. 26 de janeiro de 1908. Pela primeira vez, algumas famílias se reuniram aqui nesta cidade, evangélicos, luteranos, imigrantes, filhos de imigrantes, trazendo a fé evangélica, trazendo a fé luterana, para começar uma igreja, para começar uma comunidade. E durante estes 110 anos, dezenas e centenas e milhares de prédicas, de sermões foram proferidas. Milhares e milhares de pessoas alcançadas. Vidas transformadas. Eu diria, é uma grande obra de Deus no meio de nós. A comunidade evangélica é bem mais velha do que o próprio município de Rio do Sul. E hoje nós queremos ao único dar honra e glória. E eu tenho certeza de uma coisa, a Bíblia diz
aquilo que é de Deus permanece. O que não é de Deus, o que não é da vontade de Deus, esquece, quebra, desmorona. 110 anos, com toda certeza, esta obra é da vontade de Deus. E ela vai continuar. Eu queria saudar você, a todos nós, com uma palavra de Paulo aos Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Jesus. Levai as cargas uns dos outros. Esta é a vontade de Deus. E se você ajuda a carregar a carga do próximo, do teu vizinho, você está cumprindo com a vontade de Deus. Isso é ser igreja, isso é ser comunidade. E eu pergunto, nós somos cristãos, ok? E nós ajudamos a carregar os fardos pesados dos outros? Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Somos comunidade. Você conhece aquele que está sentado no teu lado nesse domingo de manhã? Será que você e eu se importamos com as necessidades do outro? Talvez ele esteja desempregado, talvez ele esteja doente, talvez ele esteja numa grande necessidade e não para de usar o lenço durante o culto todo. Será que nós nos importamos? Talvez não ajudamos, sabe por quê? Porque não sabemos, ou porque não nos importamos. Então não cumprimos a lei de Cristo. Como igreja, Deus tem uma vontade. Repita comigo: levai as cargas uns dos outros. Mais uma vez: levai as cargas uns dos outros. Mais uma vez: levai as cargas uns dos outros. Isso é ser igreja. Isso é ser comunidade. Sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. Vitorino está na igreja? Vitorino está? Creio que não. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por esta noite, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amparo. Obrigado, Senhor, que a comunidade pode celebrar 110 anos de vida, de fundação. 110 anos pregando a tua palavra, anunciando o teu evangelho. Obrigado, Senhor, por todos esses anos, pelos pastores que aqui passaram, que anunciaram a tua palavra, que pregaram o teu evangelho, que viveram a tua palavra e que já não estão mais entre nós. Abençoe a cada um deles que ainda vivo estão. Louvado seja o Senhor por esta manhã. Pedimos que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe, que Deus nos unge com a tua presença, com o teu cuidado, com a tua proteção. E juntos, também como igreja e comunidade, queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Antes de sentar, o teu vizinho aqui na igreja, ele está aguardando um bom dia e quem sabe um abraço. Faça isso. Pode até sair do corredor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Que a graça e também a paz do nosso Deus esteja contigo nesta manhã. Abra a Bíblia em Marcos capítulo 1, Novo Testamento. Marcos capítulo 1, versos 29 a 33. Nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que basicamente falam da vida do Senhor Jesus. Marcos, certamente um dos mais velhos entre os 4 evangelhos, nos fala de um momento especial, capítulo 1, versos 29 a 33. Eu já irei fazer a leitura logo em seguida, mas antes, eu queria dizer o seguinte: graças à tecnologia, a palavra de Deus, pregada nesta igreja, aos domingos, ela tem a capacidade de ir muito, mas muito longe. Domingo passado eu estava nesse mesmo lugar anunciando a palavra de Deus,
E a igreja estava cheia. Mas além das pessoas que ouviram a palavra, estando presentes no culto, mais 10.000 pessoas assistiram à pregação, à palavra durante a semana, graças à tecnologia. Louvado seja Deus por isso. Eu recebi muitos retornos de pessoas, por exemplo, Taubaté, São Paulo, São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, Espigão do Oeste, em Rondônia, está assistindo a pregação neste momento. São Bento do Sul, 2 pessoas em Miami, nos Estados Unidos, Foz do Iguaçu, Leoberto Leal, Pomerode, Blumenau, São José, Lajeado, Panambi, no Rio Grande do Sul, Vila Rica, no Mato Grosso, até pessoas na Argentina, dizendo: muito obrigado, pastor, eu pude acompanhar a palavra de Deus. Então louve a Deus por isso, para que mais pessoas possam acompanhar a palavra em tantos e tantos lugares. E não será diferente também nesse domingo de manhã. Marcos capítulo 1, versos 29 a 33. Eu leio. E logo, saindo eles da sinagoga, da igreja, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela, da sogra. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Jesus tomou ela pela mão. Primeiro eles pegaram ela pela mão, trouxeram à presença dele, tomado pela febre, passando ela a servir, porque a febre a deixou. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes endemoniados daquela cidade. E toda a cidade estava reunida à porta da igreja. Até aqui. Queridos e amados, não são muitas casas que Jesus visitou enquanto estava no meio de nós. Talvez caibam numa palma de uma mão. Mas algumas casas são citadas, nomeadas, como casas abençoadas com a sua presença. Eu quero hoje de manhã destacar esta casa, a casa de 2 apóstolos que fora presenteada com a visita de Jesus. E o que lá aconteceu? Então acompanha e presta atenção. Em primeiro lugar, a casa que Jesus visita é um lugar de alegria. A casa que Jesus visita é uma casa de alegria. Eu estou olhando aqui para você agora, estou olhando para o pessoal de casa. Se eu perguntar para você como a sua casa é conhecida, o seu apartamento, a sua choupana, o seu palácio, como é conhecido? Jesus não foi, presta atenção nisso, Jesus não foi para a casa deles por causa da enfermidade da sogra de Pedro. Ele foi para a casa deles por causa da alegria e do aconchego.
A tua casa é conhecida como uma casa de alegria e do aconchego? Veja você mesmo com os seus olhos o versículo 29. E logo saindo da sinagoga, ou seja, logo que saíram da igreja, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. O que você entende por logo? Imediatamente. Assim que terminou o culto, assim que terminou a reunião da igreja, imediatamente, logo, mal e mal o culto terminou, eles foram para a casa de Simão e de André. E tem gente que foi junto. Queridos e amados, o lendário filme Alice no País das Maravilhas, Alice fala que não há lugar melhor no mundo do que o nosso lar. Você concorda com Alice? Você poderia, não levantando a mão, dizendo sim, pastor, mas quem sabe você ali no banco poderia dizer sim, eu concordo. Não há lugar melhor do mundo do que a minha casa. A casa de Simão e de André é uma casa de amigos. Os amigos saem do culto, eles vão junto para a casa dos dois. E aqui eles praticam a hospitalidade por entenderem que tudo o que eles tinham era de Deus. Se tudo é de Deus, então a minha casa, egoisticamente pensando, seria de todos. E todos são bem-vindos dentro da minha casa. Eu preciso fazer uma pergunta que não é muito fácil de você digerir. Você já hospedou uma vez alguém na sua casa? Você uma vez já hospedou alguém na sua casa? Você tem um quarto de visita, está 38 anos vazio? Exagerei? Alguém disse, eu escutei, 49, pastor, é verdade? Toda semana você entra naquele quarto, você esfrega, você limpa, troca o lençol, as toalhas do banheiro, ninguém entra. Para quê? Para quê? Nós fazemos casas grandes com quarto de visita, para quê? Se ninguém entra lá. Para quê? A casa de Simão e de André era uma casa de amigos. Essa semana eu escutei uma conversa de dois, assim, não é feio a gente prestar atenção na conversa dos outros, mas alguém disse assim para alguém: se você não cuidar dos seus, na hora que você vai morrer com a roupa emprestada da funerária. É isso que eu vi essa semana. Se você não cuidar dos seus, você na hora de partir, vão colocar em você roupa que eles pegam ou compram da funerária. A sua casa é uma casa de alegria, onde você tem prazer e aconchego de estar? Saíram do culto, foram imediatamente para a casa de Simão e de André. Sabe, a casa, nos primeiros tempos da Bíblia, as casas eram as igrejas, não havia igrejas. E a casa dos discípulos foram as primeiras igrejas do primeiro século. A palavra era compartilhada. Deus era compartilhado, falado, honrado e adorado dentro de casas.
As nossas casas precisam se tornar pequenas igrejas. Um lugar de alegria, um lugar de adoração, um lugar onde Deus está. Em 2017, você hospedou alguém em sua casa? Pensa sobre isso. Segundo ponto. A casa que Jesus visita é um lugar de relacionamentos saudáveis. Verso 30. E a sogra de Simão, Pedro, estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Irmãos, queridas irmãs, as casas onde há harmonia, as pessoas sabem da vida uns dos outros. A sogra de Pedro estava doente e todos da casa sabiam da doença dela. Você sabe da vida uns dos outros, da tua família? As conversas entre nós giram em torno do quê? Ah, pastor, nós somos tão diferentes, eu sei. É necessário que todas as diferenças sejam esclarecidas. É necessário que as dificuldades sejam superadas. As oportunidades no lar surgem e ressurgem. E as oportunidades, elas não podem ser desperdiçadas. Nós vivemos numa época onde a palavra família está sendo colocada de lado e no lixo. Basta você assistir, e eu recomendo que você não assista Big Brother Brasil 18. É inconcebível que um pai beije a filha na boca e deite em cima dela. Está exagerando, pastor? Pega as imagens. E o pior é que tem milhares dizendo, sei. Não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Nós queremos criar um ambiente saudável, de aconchego e de alegria, onde Deus possa estar. E é por isso, Simão e André, quando o culto terminou, logo foram para casa. É muito triste quando alguém sai do trabalho 6 horas da tarde e às 10 horas da noite ainda está batendo a Havaiana pela cidade porque não tem vontade de voltar para casa. Imediatamente voltaram para casa. Ao sair da igreja, nós estamos celebrando 110 anos. Aqui a palavra de Deus é pregada para as famílias. Nós queremos ser uma igreja saudável, cheia de alegria, de aconchego. E esta mesma alegria, este mesmo aconchego, deve ser também aqueles que chegam aos nossos lares. Em terceiro lugar, a casa que Jesus visita é um lugar que as pessoas que vivem nela sentem prazer em servi-lo. Verso 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Quem? A sogra doente. Uma casa onde Deus está é uma casa que serve ao Senhor. Tomou-a pela mão. Eu já disse isso domingo passado. Final do ano passado, uma senhora veio aqui na igreja e no final do culto eu disse para ela: querida, o que eu preguei hoje? E ela olhou para mim e disse: não lembro. Nossa, se eu estou aqui suando durante meia hora e não lembra nada, pensei, esse pregador é um banana mesmo.
E ela disse: mas eu não vim ouvir a tua palavra. Eu disse: não se preocupa, pastor. Eu vivo sozinha. Eu não encontro quase pessoas. Então eu vim na igreja porque eu sei que na igreja as pessoas se abraçam. Eu queria apenas receber um abraço. Eu não lembro do que o senhor falou, mas do abraço eu lembro. Faz tempo que eu não ganhei um abraço. A sogra de Pedro, ela está doente, com febre, deitado na cama. E o que eles fizeram? Tomaram-o pela mão. Como é bom abraçar e receber um abraço. Sinal de uma igreja, sinal de uma casa saudável. Eu queria dizer sobre esse ponto: o amor romântico familiar é muito importante para a nossa casa. Quantas famílias, queridos irmãos, estão deitadas, quebradas por causa da falta de diálogo? Quantas famílias deitadas, quebradas por causa da enfermidade, da doença, do egoísmo? Quantas famílias prostradas, deitadas, quebradas por causa das drogas? Quantas famílias deitadas, quebradas por falta de amor? Quantas doenças surgem dentro da própria casa? Quantas doenças emergem dentro do nosso próprio lar? E quantas famílias, quando a gente diz: vocês precisam de Deus, vocês precisam amar a Deus, vocês precisam servir a Deus, eles dizem: a igreja só quer dinheiro, a igreja só me atrapalha, Deus só me atrapalha, a religião ela só quer me aprisionar, ela só quer me prender. Amados, viver com Jesus é família. Em família é poder desfrutar de uma árvore sempre frutífera e farta dentro de casa, que dá fruto em tempo e fora do tempo, o ano inteiro. E é isso que significa viver com Jesus. Ele não aprisiona ninguém. Deus nem nos obriga a amá-lo se nós não quisermos. Nós temos a livre escolha. Cada um faz o que quer da vida. Em quinto lugar, a casa que Jesus visita é um lugar de cura. Verso 32. A casa que Jesus visita é um lugar de cura. O que diz? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Amados, quantas enfermidades dos lares muitas vezes se dão por causa dos traumas gerados dentro das nossas próprias casas. A nossa casa é um lugar de cura, de bênção ou de doença. Quantos lares criam suas próprias doenças? Mas eu queria te dizer uma coisa boa. Lembra que no início do culto eu perguntei: a tua casa é conhecida como a casa de aconchego, de alegria? Não sei o que você respondeu, mas eu queria te dar uma notícia boa. Jesus pode curar todos os traumas gerados dentro dos lares disfuncionais. E essa é a melhor notícia desse domingo. Só Ele pode curar as doenças que nós mesmos geramos. Jesus pode tocar no mais profundo da alma daqueles que o buscam para serem curados. Jesus deseja visitar o seu lar e torná-lo conhecido como casa de bênção. Ele deseja visitar a tua casa, não para aprisionar você, não para extorquir você, não.
Mas seus membros não contribuem, seus membros não cuidam da igreja, seus membros não ofertam para a igreja, você acha que nós teríamos comunidade ainda há 110 anos? Não, claro que não. Quando você vai pescar, eu disse isso domingo passado, a primeira coisa que as mulheres e muitos homens pensam, aonde está o repelente? Deus não repele ninguém. Deus não repele ninguém. Todos nós somos bem-vindos. Por isso, Jesus deseja visitar o seu lar e torná-lo conhecido como casa de bênção. Eu quero ir para o final da minha pregação, do meu sermão. E eu preciso perguntar para você: você deseja que Jesus more em sua casa? Você quer isso? Então convide-o para todos os momentos dela, os alegres e os momentos tristes, os momentos de derrota e os de vitória, ou de solidão, ou de companhia. Mas não deixe Jesus do lado de fora da sua casa. Se você em 2018 mudar de casa, trocar de casa, de apartamento, você vai trazer sofá, você vai trazer cozinha, você vai trazer quadro e tantas coisas boas para dentro de casa. Faça isso. Agora, antes de entrar naquela casa, pare na porta, convide o pastor, convide um membro da igreja que possa orar por você, e antes de entrar, antes de abrir a porta, diga: querido Deus, vá primeiro. Vá primeiro. Agora vamos nós. Isso faz toda a diferença. Para a tua vida, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, tataranetos, para dezenas de gerações. Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Senhor, vá primeiro. Pois Ele mesmo está à porta e bate para um pouco, e você poderá ouvi-lo. E ao ouvir, abra a porta para que Ele mesmo entre em sua casa. Nestes 110 anos de aniversário da comunidade, nada melhor ganhar de presente em nossa casa, transformar a nossa casa num lugar de alegria, de diálogo, de serviço e de cura. Você quer mais do que isso? O meu desejo hoje de manhã, olhando aqui para você, é esse: que a comunidade seja um lugar de alegria, que você possa acordar domingos, seja de manhã ou à noite, eu tenho alegria de ir à igreja. Sua casa seja um lugar de alegria, sua casa seja um lugar de conversa, de diálogo. Um lugar de conversa e de diálogo. Quantas casas eu conheço, a única coisa que eles têm em comum como família, receber a correspondência no mesmo lugar. Mais do que isso não tem mais. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem comunhão, não se ora junto, apenas se dorme junto. A casa virou uma pousada. Que a casa seja um lugar de alegria, de diálogo, mas uma casa também de serviço, pois a sogra de Pedro, quando ela foi ajudada, a febre a deixou, quando ela estava boa de saúde, a primeira coisa que ela fez, diz a palavra de Deus, ela passou a servi-los. Aonde você vai servir em 2018? O que você vai servir na igreja e para os outros? Levar as cargas uns dos outros? O que você vai fazer para cumprir a lei de Cristo? Se você não faz, você não cumpre. E por último, a nossa casa seja um lugar de cura. Eu queria dar uma tarefa aos maridos e às esposas e aos filhos e vocês que moram juntos numa mesma casa. Amanhã de manhã, quando você sair de casa, você que fica, que você diga para aquela pessoa que sai:
o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante a sua face sobre ti e Deus mesmo te dê a sua paz. Eu duvido que esse dia não será um dia diferente como os demais. Eu tenho certeza que será um dia magnífico. Será uma semana magnífica. Que a tua casa seja um lugar de alegria, de diálogo, de serviço e de cura. Amém? Não escutei. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amparo. Muito obrigado por esse sermão, por esta palavra. Abençoe a cada um desses queridos que aqui vieram, também aqueles que nos ouvem e nos assistem em casa. Que sejam abençoados nesta manhã com a tua palavra e durante esta semana. Assim nós clamamos e pedimos em o nome santo de Jesus. Amém. Cantamos um hino de louvor ao nosso Deus. Pegamos o nosso inário, convido o grupo, cantamos. Pegamos o mesmo inário e cantamos o hino de número 114. 114. Cento e 14. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, consolação, é porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas tristes carregado de pesares e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para ver remido, o culpado se enganou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, nos em vida e no futuro já podemos alcançar. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Algumas pequenas comunicações que eu preciso passar. Agradecendo pela oferta do último culto. A oferta de hoje nós destinamos para a própria comunidade aqui de Rio do Sul. E nós vamos proceder da seguinte forma. Desde já vai estar passando uma caixinha aqui no meio dos bancos, já que são 110 anos da comunidade. Então você está sendo convidado a contribuir também para esta igreja, para esta comunidade. Então, a oferta destinada à própria comunidade aqui de Rio do Sul. No próximo domingo, dia 4 de fevereiro, iniciam as atividades do culto infantil, escola dominical, com as crianças de manhã e também à noite. Próxima sexta,
20 horas, o encontro de casais, primeiro encontro de casais da nossa comunidade no ano de 2018. Então, na próxima sexta-feira. Por favor, retire o carnê de contribuição na Secretaria da Comunidade, já no mês de janeiro e no mês de fevereiro, para que você possa, então, contribuir. Horário da Secretaria, no mês de janeiro, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 13 horas. À tarde, então, fechado. E durante a última semana, nós tivemos a despedida de duas pessoas. A Ruth Neumann, ela nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, em Trombudo Central, filha de Eugênio e de Dona Albertina. O casal teve um filho e uma filha. Ela veio a falecer na idade de 83 anos e o seu sepultamento foi no dia 22 de janeiro. Também lembramos o falecimento de José Salésio Becker, que nasceu no dia 26 de maio de 58 em Atalanta, tendo como pais o seu Basílio e Dona Escolástica. Veio a falecer no dia 24 de janeiro, sendo sepultado no dia 25. Deixa enlutados a mãe de 85 anos, um neto, uma neta, um filho, uma filha, esposa e demais familiares. Na nossa oração final, nós queremos então orar por estas famílias enlutadas. Curto, uma palavra em função dos 110 anos da comunidade. A Ruth, a presidente, hoje não pode estar em função do aniversário da mãe dela, então, a pedido, Kurt vai nos saudar com uma pequena palavra. Bom dia, gostaria de cumprimentar a todos em nome do presbitério. Há 110 anos, a comunidade evangélica de confissão luterana de Rio do Sul dava início a uma história que permanece e está cada vez mais forte, razão pela qual estamos hoje aqui para celebrar com gratidão e alegria. Somos gratos a Deus por cada dia, cada mês, cada ano e década da existência da nossa comunidade. Somos gratos a Ele por ter dado força, coragem, ânimo aos nossos antepassados durante a construção dessa história. Somos gratos aos membros e a todos os grupos de trabalho que até hoje se dedicam à nossa comunidade, nas suas obras e na sua revitalização. Somos gratos também aos pastores pelo trabalho, pelo amor, dedicação, de modo incansável, em favor dessa história. Somos agradecidos aos colaboradores que fizeram e fazem parte dessa história. Que tenham todos um feliz domingo, abençoado domingo. Desejamos uma palavra bíblica para esse momento especial. Versículo Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos aos corações sábios. Desejamos que Deus esteja com cada um e cada uma de vocês, queridos membros, abençoando e cuidando, assim como fez nesses 110 anos da nossa comunidade de Rio do Sul. Presbitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Rio do Sul. Obrigado, Ruth. Obrigado, Ruth. Queria convidar o colega pastor Carlos que viesse já até aqui. Carlos fez parte dessa história dos 110 anos da comunidade e durante muitos e muitos anos teve o privilégio aqui, como aqui, de anunciar a palavra de Deus, e no final desse culto ele vai orar com a gente. Mas antes disso eu queria pedir uma ajuda. No dia 25 de março nós vamos estar celebrando bodas de ouro de confirmação, ou seja, quem foi confirmado há 50 anos atrás. Nos faltam ainda encontrar algumas pessoas. Vê se você conhece e pode ajudar. Renato Gärtner, Neri Walter Erhard, José Nilson Reuser, Walter Renato Kriser,
Zigmundo Krieger, Osmar Metzner, Rolf Ari Vogel, Leila Mara Batke, Solange Brandel, Renato Gärtner, Linda Elfriede Kring, Valmir Luchtenberg e Margrit Tetzke e Isolde Wagner. São os nomes que ainda faltam encontrar. Então, se você conhece, dá uma ligadinha, manda o WhatsApp com telefone e endereço para que a gente possa encaminhar o convite. Carlos, bom vê-lo também. Seja bem-vindo sempre entre nós. Obrigado. Isso. Obrigado, um bom dia a todos. É uma imensa alegria revê-los após um bom tempo. Eu já me adiantei vindo a Rio do Sul junto com meu filho, Benjamin. Estamos aqui já uma semana. Tive visita da Alemanha, que embarcou sexta-feira no aeroporto de Florianópolis, retornou à Alemanha. E o resto da família vem hoje. Então vamos tentar tirar 2 semanas de férias, descansar um pouco. Quiser pregar no próximo domingo é bem-vindo. Quiser trabalhar? Vamos ver, vamos ver. Vou tentar primeiro descansar um pouco. Tivemos um ano Já estou 2017. cansado, 2 semanas eu já estou cansado. Imagino. Bom, eu estive ontem olhando a reprise do Chico Santos, e eis que de repente vejo a Adelmo lá junto, fazendo o convite ao culto dos 110 anos. E aí eu fiquei pensando para mim mesmo, puxa, já fazem mais 10 anos que se passaram, porque há 10 anos atrás estive presente. Eu fiquei assim pensando, poxa, o que levou essa comunidade a chegar aos 110 anos? E pensei em 3 pontos, rapidamente quero compartilhá-los. Um deles, vida de oração. Quantas e quantas vezes membros chegavam também até mim e diziam, pastor, estou orando por você. Estou orando por vocês. Nós sabemos que Jesus é luz, mas também é o mundo das trevas. E o inimigo tenta de tudo para destruir o seu trabalho, o trabalho da igreja. E quero assim dizer da minha alegria em saber que você ora pela comunidade, você ora pela sua igreja, você ora pelas lideranças, isso é importantíssimo. Um segundo ponto, o Adelmo também mencionou na sua pregação, existe aquela palavra que diz, a primeira impressão é a que fica. Quantas pessoas adentram essa igreja e se sentem bem quando são abraçados, quando são acolhidos? Que bom que você o faz. Nós muitas vezes nem imaginamos, o quão bem faz isso para muitas pessoas que querem aquele abraço, que querem aquele acolhimento. E eu conheço essa comunidade como uma comunidade que também o faz. Continue fazendo isso, muito importante. E um terceiro ponto, estarmos centrados na palavra de Deus. Meu colega, pastor Adelmo, não contou uma história de fadas, mas pregou a palavra, citou um texto bíblico. E quanta riqueza, Adelmo, podemos extrair da palavra de Deus. Quanta riqueza se pode extrair hoje, de eu também poder refletir, reavaliar como é que está o meu lar, como é que está a minha casa, está dentro do propósito de Deus. Que bom que você pode fazer parte de uma igreja onde a semente da palavra de Deus é trazida. Louvado seja Deus por isso. Queremos ficar em pé e assim encerramos o culto. Sim, pode ser. Ir para as 2 famílias agora. Amado Deus e Pai, te louvo, te agradeço por mais esse momento de culto, de adoração a Ti. Ó Senhor, olhando para trás, podemos olhar com imensa gratidão as tremendas obras que Tu tens feito na vida desta comunidade. Começando desde o início, que pessoas que migraram para este país começaram pequenas, naquele espírito de comunhão, vida de oração,
de irem à casa do Senhor para se alimentarem e se fortalecerem na fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que isto perdurou por todos estes 110 anos. E quantos pastores que estiveram aqui nesta igreja pregando. Obrigado, Senhor, que também eu tive o privilégio de aqui estar e trabalhar na tua seara junto a essa família que aqui reunida está. Obrigado, Senhor, por cada membro que faz parte dessa história e por tudo que tu realizas a cada atividade que acontece na vida também desta igreja. Senhor, obrigado que és aquele que também nos consola. Nós podemos olhar para o além, na certeza também da vida eterna. E queremos também lembrar destas duas famílias que enlutadas estão. Obrigado, Senhor, que tu és a ressurreição e a vida. Sim, que em Cristo Jesus podemos ter a certeza da vida eterna. Sim, que um dia podemos rever a Ti na glória, na eternidade. E também ali conviver com todos aqueles irmãos na fé que partiram em Cristo Jesus. Ó Deus, uma nova semana se inicia. Tu conheces a vida de cada um que aqui está. Tu sabes das preocupações, dos desafios. Queremos assim, ó Deus, pedir que tu faças frente. Que tu sejas o Senhor também no nosso lar, na nossa casa. Conserte aquilo que não está bem. Tu sabes, Senhor, do que precisamos. E que possamos sempre de novo buscar a Ti, ó Pai, a fim de que Tu na caminhada conosco possas gerar bênção no nosso lar, na nossa vida, no nosso trabalho. Assim, Senhor, queremos juntos orar a oração que Tu nos ensinastes dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado Assim queremos estender a nossa mão para que Deus te abençoe também durante esta semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Amém. Bom domingo, convida uns 8 para ir contigo para casa, vai sobrar mesmo. Uns 20 para o café e 30 para a janta. Tchau! Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Farmácias Gembala e Riomed. Serviços de Torno Metzler. Royal Ciclo.